E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como estruturar uma boa proposta para você prestar consultoria ambiental. O que você precisa colocar numa proposta que convence, que demonstra autoridade, que demonstra profissionalismo. Porque uma boa estrutura, ela convence e transforma um prospecto em cliente. Agora, para a gente começar a entender tudo isso nesse vídeo, desde a etapa, desde o zero, e você ter uma boa proposta comercial, aquela proposta que vai convencer aquele potencial cliente que tem aquele problema, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo de tudo o que você precisa colocar. Mas de uma forma inicial, qual é o objetivo de uma proposta comercial? Quando você envia uma proposta, o objetivo principal é transformar uma pessoa que tem um problema, que a gente chama de prospecto, ele tem um problema, e esse problema pode ser regularizar o licenciamento ambiental dele, elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, regularizar o relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA dele, o RAPP, regularizar a outorga dele, fazer o licenciamento de um empreendimento, de um loteamento. Então, esse é o prospecto, esse é o nosso potencial cliente que tem um problema. Transformando ele em cliente, a única ponte que existe entre o prospecto e o cliente é você com a sua proposta comercial. Então aqui muita gente não coloca a devida intenção, a devida importância nessa etapa que é fundamental, que é mais uma etapa estratégica, que é mais uma etapa de similaridade, de intenção do que qualquer outra coisa. Você pode elaborar, você quer um exemplo? Você pode elaborar uma proposta extremamente técnica, uma proposta extremamente detalhada. Se existir algum tipo de dúvida na hora que o prospecto, o seu potencial cliente, ele está analisando a sua proposta, ele está lendo, ele está entendendo o que você está propondo para ele. Se ficar alguma dúvida, se não ficar algo claro, as chances são dessa aprovação diminuir drasticamente. Então, o que eu preciso ter numa boa proposta para eu convencer esse potencial cliente, para eu demonstrar autoridade, para eu demonstrar profissionalismo? A primeira coisa que é de extrema importância é entender que uma boa proposta lá convence. Uma boa proposta, ela mostra autoridade, ela mostra o seu profissionalismo. Mas Felipe, eu estou começando do zero na consultoria ambiental, eu vou ter ainda o meu primeiro cliente, eu já tive alguns, mas não deu certo, alguma coisa não está encaixando. A análise da proposta é o primeiro ponto que você precisa fazer. Porque se a gente imaginar o seguinte, quando você elabora uma proposta, para você elaborar essa proposta, o que precisa ter? Primeiro, conteúdo, material. E como é que eu vou ter material para elaborar uma proposta comercial? E quando eu falo proposta comercial, envolve todas as etapas, que eu já vou falar já aqui para você. Mas eu preciso entender a real necessidade do cliente, ou seja, é uma tradução do problema do meu cliente para o papel. De uma forma muito simples, essa é a metodologia que eu utilizo. Eu preciso utilizar as mesmas palavras, o mesmo entendimento técnico, porque olha só, não adianta eu elaborar uma proposta extremamente técnica, detalhada, com todas as legislações aplicáveis a uma demanda, por exemplo. Vamos trazer um exemplo bem prático, que eu gosto de demonstrar isso. Você vai fazer uma proposta para elaborar uma renovação de licença ambiental do empreendimento pequeno. Quando você coloca todas as legislações aplicáveis àquele negócio, então imagina só, vamos deixar mais claro isso ainda. Você tem um prospecto, um potencial cliente entrou em contato com você para fazer a renovação de licenciamento ambiental dele, da oficina mecânica dele. Normalmente essa atividade é licenciada pelo município. Então imagina só, se numa proposta dessa eu coloco todos os termos técnicos possíveis, se eu coloco todas as legislações que são aplicáveis a esse negócio, a esse empreendimento, isso vai gerar muito mais dúvida para o cliente. E quando eu preciso mostrar para o cliente algo que seja rápido, que seja direto, que tenha a mesma linguagem do cliente, não é para eu ser mais simples,
é para eu conseguir me comunicar com o cliente na melhor oportunidade que eu tenho com ele. E por que eu chamo da melhor oportunidade? Porque, na minha visão, existem dois momentos. Antes do envio da proposta e depois do envio da proposta. O antes do envio da proposta é tudo que eu posso fazer para agregar valor ao meu negócio antes de mostrar o preço. Que é um exemplo prático. Esse potencial cliente, esse interessado, esse prospecto, essa pessoa que tem um problema na área ambiental que precisa resolver, seja um licenciamento, uma outorga, um PGRS, um PGRCC, PGRSS, um laudo de caracterização de vegetação, um estudo de impacto de vizinhança, enfim. Quando ele entra em contato com você, o que ele já sabe? Ele sabe que ele já tem um problema. Ele sabe que ele tem algo que precisa ser solucionado, seja para elaborar um laudo, seja para fazer um monitoramento de efluente, seja para desenvolver ou dimensionar uma estação de tratamento de efluente, seja para atender um auto de infração, seja para atender uma advertência, uma notificação, uma necessidade, uma exigência técnica de um alvará de funcionamento, por exemplo. Então ele já sabe que ele tem um problema. O que ele precisa encontrar? Um profissional que entenda o que ele precise, coloque isso num papel, que é a proposta, é a nossa proposta comercial, e mostre para ele que você tem a melhor solução. Quando você fala e pensa dessa forma, o que eu preciso fazer então antes de elaborar a proposta? Eu preciso conversar com o cliente. Por isso que eu sempre recomendo para os meus alunos do 360, é requisito básico, é requisito número 1. A visita técnica ela é de extrema importância antes de você elaborar a proposta. Porque quando eu vou elaborar uma proposta, não adianta eu falar e eu confiar só nas palavras do cliente. Isso aqui é um exemplo prático? De novo, vou trazer um cenário bem prático. Um potencial cliente entra em contato com você para renovar uma licença ambiental. E nesse processo, ele fala assim, olha, continua tudo igual, eu só preciso da renovação da licença, tá tudo igual, não mudou nada aqui. Ok, então o que você faz? Mediante essa informação, você vai elaborar a sua proposta comercial. As etapas, o cronograma de elaboração da documentação, protocolo, o que está incluído, o que não está incluído, taxas que estão incluídas, o que não estão incluídas. O investimento, você vai fazer a precificação do seu serviço, quanto eu vou cobrar por hora, por deslocamento, por impostos, por margem de lucro que eu vou ter. Então você vai fazer a precificação desse serviço. E aí você começa a desenvolver o processo de renovação, você solicita uma lista de documentos para o seu cliente, aqueles documentos básicos para começar um processo. Tudo isso, quando você solicita para o cliente, você tem as informações iniciais e aí você vai depois no seu cliente para fazer esse levantamento final das informações, você percebe alguma mudança. Você fala, opa, peraí, tem equipamentos que não estão na minha listagem, mudaram, ou saíram ou ampliaram, foram incluídos novos equipamentos. Opa, tem uma área nova, tem uma cobertura ali na lateral que não tinha, não faz parte desse licenciamento, uma área construída. Opa, lá no fundo colocaram um compressor numa área livre, atividade ao ar livre, a céu aberto. Então isso não estava no licenciamento ambiental anterior. E isso pode variar muito de município para município. Os critérios de licenciamento, eles variam de acordo com o município, variam de acordo com de estado para estado. Então tudo isso você consegue validar quando você faz uma boa visita técnica para elaborar a proposta. E você pergunta para o seu cliente. Então é muito mais de você fazer boas perguntas. Olha, houve alguma notificação? Houve algum prazo para a gente atender? Porque é totalmente diferente você fazer uma proposta comercial para um caso que a licença ambiental vai vencer, por exemplo, daqui 150 dias, daqui 180 dias você já entra em contato, já começa a fazer essa prospecção inicial, já agenda uma visita de um cliente que vai ter a licença ambiental que vai vencer daqui 20 dias, daqui 15 dias, que às vezes o cliente esqueceu, ele não viu isso, acabou passando. Ou, num caso que a licença ambiental, por exemplo, ou um laudo, um estudo, enfim, vai vencer, ou já venceu.
Então, a situação é totalmente diferente. Esses pontos, esses detalhes, você precisa contemplar isso na elaboração da sua proposta. Porque um cliente que vai ter uma licença que vai vencer daqui 150, daqui 180 dias, é um nível de prioridade com urgência. É um tipo de análise. Um cliente que tem uma licença, por exemplo, que vai vencer daqui 10 dias, daqui 20 dias, é outro nível de prioridade e urgência é muito maior. Então isso você vai precisar dar uma atenção muito maior para esse cliente que está com essa necessidade de extrema urgência. Então, esses são os dois momentos que eu acredito. E aí, o segundo momento é o depois da proposta aprovada, que é a execução do serviço. Então, aí, o cliente aprovando sua proposta, nas condições, na estrutura de uma boa proposta, você vai executar o serviço. O licenciamento, uma outorga, uma regularização do IBAMA, um PGR-SS, um PGR-S, enfim, as demandas que existem, milhares de demandas que existem, combinações que existem na área ambiental. Agora, em termos de estrutura, o que eu preciso colocar numa boa proposta comercial? E sempre surge aquela dúvida, né? Ela deve ser mais longa, ela deve ser mais curta. Não existe uma resposta, é aquela famosa que todo mundo não gosta, né? Depende. Mas não existe um segredo, ó, precisa ser longa ou precisa ser curta. Ela precisa ser convincente e utilizar a mesma linguagem do teu cliente naquela proposta. Mas tem um detalhe, ela precisa ser a sua cara, ela precisa ter a tua marca, o teu logotipo, as tuas cores, o que você definiu na estrutura da sua consultoria, no logo da sua consultoria, nas cores da sua consultoria, precisa ser traduzida ali, né? Então, muito cuidado, e aí eu sempre falo, uma boa proposta comercial não é aquela que você responde para o cliente com urgência, o cliente precisa de uma proposta agora, segue pelo WhatsApp, eu cobro R$ 1.500 para fazer tal coisa. Não é isso, eu não considero isso como uma proposta comercial. E quando eu apresento uma proposta dessa forma, o único fator que o cliente vai ter de comparação, porque ele vai poder comparar, ele vai querer fazer um orçamento com um profissional, com outro profissional. E quando você apresenta dessa forma, o único fator que ele tem de comparação é o preço. Por quê? Em nenhum momento você mostrou valor. Agora, se você faz uma visita antes, conversa, olho no olho, entende a situação, pergunta o que houve, o que aconteceu, se tem um prazo, qual é o motivo da regularização, qual é o órgão responsável por aquela diligência, aquela autuação, aquela situação, tudo muda. Eu tenho mais informações para o meu processo e mais confiança para elaborar uma boa proposta comercial. Agora, o que eu acho que não pode deixar de ter numa boa proposta, lembrando que dentro do Ambiental 360 eu mostro para os meus alunos a etapa passo a passo, em detalhe de tudo que deve conter uma boa proposta comercial. Passo a passo, inclusive com modelos de documentos editáveis para você baixar a proposta e colocar só as informações que você levantou em campo, prontinha para você utilizar. Mas de uma forma geral, o que não deve faltar? Primeiro, uma capa personalizada. Eu acho que quando você visita um cliente, por exemplo, você vai numa clínica odontológica, você vai no dentista para fazer uma elaboração de uma proposta para um PGR-SS, se na capa for uma imagem que remeta a esse cliente, a um dentista, a um consultório odontológico, isso na capa já vai chamar atenção. E o que a gente precisa hoje? Chamar a atenção. A gente precisa ter gatilhos, pontos que vão prender a atenção de quem está vendo aquela proposta. Então ele já entende que aquela proposta ela é personalizada. Ela foi feita exclusivamente para aquele nicho na área odontológica. Um outro ponto, a descrição. Eu preciso ter uma descrição breve do que é o problema do cliente e que eu posso solucionar. Então tem que estar bem claro ali numa descrição o problema que o cliente está precisando resolver ou uma situação que ele quer melhorar, ela precisa estar descrita ali bem no início na descrição. Outra etapa são as etapas, as atividades, de uma forma bem macro. Não precisa detalhar cada ponto de uma forma micro detalhada. Não, mas eu posso fazer algo de uma forma macro para o cliente entender que o preço que você está cobrando tem um motivo.
porque são serviços que precisarão ser feitos. Então são as estruturas, são as etapas macros, gerais das etapas que você vai desenvolver. É basicamente os produtos que você vai gerar. É mais ou menos o que o cliente espera. Mas um passo antes, quais as etapas que você precisa fazer? Levantamento de campo, levantamento das informações, elaboração de croquis, elaboração de layout dos equipamentos, elaboração da certidão de uso do solo, elaboração do manifesto ambiental municipal. Enfim, elaboração dos formulários, emissão de anotação de responsabilidade técnica, são atividades que você vai desenvolver e apresentar para o seu cliente. Outra coisa que não pode faltar, cronograma. Quando você vai entregar? Quando você vai finalizar? O cliente precisa ter uma ideia. Isso vai demorar 10 dias? Isso vai demorar 30 dias? Isso vai demorar 60, 180 dias? Seja o laudo final, seja o produto final, um plano final, ou o protocolo. Olha, em 30 dias será realizado o protocolo do licenciamento ambiental, porque depois é com o órgão ambiental, as suas tramitações, análises e tudo mais. Mas qual é a data, qual é a previsão para finalizar um serviço como esse, de extrema importância? Outra coisa, investimento, forma de pagamento, o cliente quer saber. Depois de tudo isso, depois de uma visita, depois de um contato, de uma boa abordagem, quanto ele vai pagar por isso? Qual é o preço que ele vai pagar? E se é parcelado ou não. Existe um parcelamento? Quais são as condições? 50% no início, 50% no final, 4 parcelas, 6 parcelas, 12 parcelas. Isso não tem regra. Isso você pode usar para fazer um processo de negociação com o cliente. Ah, mas esse preço eu achei um pouco caro, está um pouco pesado. E se eu melhorar a condição de pagamento, as formas de pagamento, aumentar o número de parcelas, te ajuda? Então são técnicas de negociação, eu também ensino lá dentro do Ambiental 360, para você conseguir que aquele potencial cliente que você teve, você não desperdice ele de forma alguma. É importante você colocar também algumas observações na proposta, aquelas observações, aquelas considerações que só você viu quando você foi a campo, que você levantou, as informações que você viu ali, algum detalhe, algo que você combinou com esse potencial cliente de enviar para você, um documento, uma planta, uma matrícula, algum detalhe que você conseguiu enxergar que vai te dar um diferencial de muitos que às vezes não vão até esse potencial cliente para elaborar a proposta, simplesmente elaboram e mandam a proposta. Você vai ter esse poder de conseguir enxergar coisas porque você foi lá e você levantou todas as informações que são importantes. E também as taxas. É importante colocar nas observações o que está incluído ou não. Está incluído a taxa do licenciamento ambiental ou não está? Está incluído uma anotação de responsabilidade técnica ou não está? Está incluído a taxa de uma certidão de uso do solo, do manifesto ambiental ou não está? Tudo isso é importante você colocar para o cliente entender o que a mais ele vai ter de custo, publicações no jornal, por exemplo. Então é importante colocar isso para o cliente entender o que ele vai ter a mais de custo ou o que ele não vai ter e qual é o preço final do serviço dele. Então, de uma forma geral, essa estrutura toda eu ensino lá dentro do Ambiental 360. Inclusive, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo. Clica nele para você ter todas as informações e também entrar nessa turma do Ambiental 360. Fechado? Então, até o próximo vídeo.